Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. É muito comum você ler comentários a respeito de alguns artistas que falam o seguinte: no início era muito melhor. O primeiro álbum é insuperável, depois tudo piorou. Tu traiu o movimento, velho. Movimento. Isso acontece com artistas musicais, acontece com quadrinistas, acontece com atores, acontece com celebridades, acontece com muita gente. E, várias vezes, é só implicância do público, entendeu? O público gostava de algo lá no começo, ele queria que fosse sempre a mesma coisa, mas as pessoas, elas evoluem, elas vão passando por mudanças, né? Só que, em alguns casos, o que realmente acontece é que as pessoas acabam perdendo a sua essência. Isso acontece até com franquias de filmes, tá? Que começam de uma maneira e de repente elas se perdem no caminho. E hoje a gente está aqui justamente para falar sobre isso e tentar entender por que algumas sagas e alguns cineastas acabam perdendo a sua essência no meio do caminho. No início do Piuí, todo mundo deixava like, entendeu? Era bem comum você ver um recorde de likes em cada vídeo, mas com o passar do tempo, as pessoas pararam de deixar o like, começaram a perder a essência. Por quê? Mas dá para retomar, né? Dá, claro. Segundo o dicionário, essência é a parte central, a característica mais importante de um ser ou um objeto. No cinema, a gente pode entender que a essência não é só o estilo que um cineasta, por exemplo, tem. Também é isso, mas a gente pode acrescentar aí até mesmo o desejo, aquilo que o fez fazer o que ele acabou fazendo durante a sua carreira, né? Muitas vezes ele tinha o desejo de expressar alguma coisa, uma indignação, ou seja, um desejo de fazer alguém rir, e aquilo lá foi o que moldou ele lá no início e fez as pessoas se interessarem por ele. Desde os primórdios, os cineastas já tentam trazer a sua visão nos cinemas. Mas com o passar do tempo, o cinema evoluiu e assim os diretores poderiam mostrar um pouco mais. Hoje em dia, você consegue pegar por um movimento de câmera, por enquadramento, quem é o diretor daquela obra. Ou até por algumas temáticas, né? Pega o Darren Aronofsky, por exemplo, que adora fazer a gente ficar com a cabeça mal, vendo as pessoas se afundarem em alguma coisa. E por falar em Darren Aronofsky, você pode comentar que com o passar do tempo ele acaba se perdendo um pouco aqui ou um pouco ali. Pega o caso recente de Ladrões, do diretor, um filme que tem um pouco daquela edição frenética, tem um pouco daquele estilo das ruas, mas que toda aquela parte ácida do roteiro e das críticas que estava fazendo já não existe mais tanto, né? Isso não acontece apenas com cineastas, né? Também é muito comum de rolar com franquias de filmes, que começam de uma maneira, muitas vezes definem um gênero inteiro, criam várias cópias atrás delas e de repente no meio do caminho elas pensam assim, eu acho que eu não vou mais por aqui, eu vou mudar. E em vários casos acabam virando uma espécie de caricatura do que elas já foram no passado. Em Velozes e Furiosos, eles vão pro espaço. Que viagem é essa, velho? E por falar em exemplos de quando isso acontece, a gente pode citar aqui o Andy Muschietti, que fez lá o filme Mama em 2013, que era um terror, misturava ali a criatura com CGI e efeitos práticos e fez um filme interessante que chamou a atenção e acabou colocando ele no radar das grandes produtoras. E assim, anos depois, ele foi fazer It, a Coisa, um filme que deu muito certo. 2 anos depois, It, capítulo 2. E aí a gente percebeu que ele começou a dar uma desandada no meio do caminho, né? Isso porque Andy Muschietti começou a sua carreira se destacando por conseguir fazer essa mistura. Então ele trazia os efeitos práticos, ele trazia uma maquiagem muito boa, mas quando necessário ele iria utilizar bastante CGI, ia colocar efeitos de computação ali no meio do filme e resolveria as situações que com maquiagem seriam mais difíceis. Porém, depois que ele fez o primeiro It e que o sucesso foi estrondoso, chegou na hora dele fazer esse segundo capítulo e liberaram muito mais verba. E com muito mais grana, o que esse cidadão fez foi abrir mão daquelas maquiagens que ele utilizava e apostar muito mais fortemente no CGI. O resultado disso, um filme muito inferior e principalmente um pouco descaracterizado. Já não era mais como o primeiro It, ele era diferente. Mas nada se compara ao projeto seguinte, The Flash, projeto grande, de um grande estúdio, que ele tinha liberdade para poder trabalhar com os atores, com um computador ligado, a placa de vídeo torando de tanto fazer efeito especial. E aí saiu Flash, um filme que esteticamente é terrível. A carinha dele.
E que ficou marcado como um grande projeto que fez um dos piores usos de CGI da história recente do cinema. Esse filme costuma ser lembrado por conta dessas cenas, e isso é muito impressionante, porque mostra que aquele Andy Muschietti lá do começo da carreira, ele meio que tá deixando de existir aos poucos. Inclusive, a gente teve o recente lançamento de It, a Coisa, Bem-vindos a Derry, essa nova série que mais uma vez usa e abusa de CGI em várias cenas onde ela não precisaria fazer isso. A série tava ali pra te assustar, mas te faz rir muitas vezes, porque realmente, sabe, eles perderam o controle das coisas. Bota o CGI em absolutamente tudo. Computador. I don't think I'm dreaming. Computador. I ain't got the brain. Computador. É tudo computador essa porra. Mas percebam, não é porque ele saiu, por exemplo, do terror e foi pro filme de herói que ele perdeu sua essência. Não é por causa disso, porque já tivemos o caso do Sam Raimi, diretor que fez Evil Dead, e depois mais alguns filmes de terror com o passar dos anos, e acabou caindo, olha só, em Homem-Aranha, e fez a trilogia lá do Tobey Maguire, que é amplamente respeitada por absolutamente todo mundo. E quem disse que isso é problema meu? E esse é um caso que me chama a atenção, especialmente porque tu vê a direção do Evil Dead com aquela câmera que vai se mexendo e focando nos personagens, e tu vai ver essa mesma câmera de novo em Homem-Aranha, sabe? Mesmo que tenha mudado o gênero, ele continua utilizando esses preceitos que fizeram ele ser o Sam Raimi. E não só isso, né? Mas tem o bom humor, tem o timing cômico das coisas, tem os atores atuando com uma liberdade muito grande, então dá pra perceber claramente que o cara que fez Evil Dead também fez os filmes do Homem-Aranha, mesmo que sejam projetos que não tem nada a ver uns com os outros. E é curioso notar aquela cena do Homem-Aranha 2, quando o Dr. Octavius está passando por uma cirurgia, e essa cena é basicamente uma cena de terror no filme de herói. Existem até outros exemplos, né? Pega o Stanley Kubrick, por exemplo. O cara já fez ficção científica, já fez comédia, já fez suspense, já fez terror. Ele transitou por todas as áreas, fez filme de guerra e ainda assim, mesmo mudando as temáticas, os projetos acabavam conversando entre si e ele tinha sua própria assinatura. E pra sair um pouquinho assim do campo do cinema, por que não falar de Beatles? Os caras revolucionaram a música. Quando você pega os álbuns iniciais e compara com Sgt. Pepper, a mudança é clara, mas a essência deles estava ali dentro. E é curioso a gente perceber como algumas franquias de filmes também passam por um processo assim, né? E muitas vezes acabam dando certo. Até certo ponto, a gente pode mencionar, por exemplo, Velozes e Furiosos. Começou lá em 2001, a gente tinha ali um policial que estava infiltrado no submundo dos rachas, então a gente tinha muita essa cultura do automobilismo, de carro rebaixado. Entendeu? Era reggaeton, era música, tinha uma série de elementos que faziam Velozes e Furiosos ser aquele ícone para quem gostava tanto assim de carros e de tuning. Mas, com o passar do tempo, essa franquia foi mudando. E a gente pode dizer que a partir do quarto filme se tornou muito mais uma saga de filmes de ação do que propriamente de carro e de tuning. E vou dizer uma coisa, deu certo. Durante muito tempo deu certo. Os maiores sucessos de Velozes e Furiosos não são os primeiros filmes que eram sobre carros, mas sim aqueles que são focados na ação. E depois de um certo tempo, a franquia começou a ter elementos de ficção científica. Por que não, né? Já que evoluiu dos carros para ação, agora vai para ficção científica. E aí a gente pode dizer que talvez tenha desandado um pouco. O público acabou ficando um pouco saturado, as críticas foram muito negativas, e aí a franquia que tinha atingido um pico começou a cair. Isso porque Velozes e Furiosos nunca se propôs a ser a coisa mais real do mundo, entendeu? Mas existia uma lógica nos carros, o carro é mais veloz por isso, esse daqui tem um motor não sei o quê. Eles tinham algumas coisas que faziam sentido ali, entendeu? E os personagens eram humanos, né? Era uma coisa que criava ali um elo de conexão com as pessoas que assistiam. Eles eram humanos, eles faziam parte de uma família, eles poderiam morrer caso algo acontecesse, mas não é bem isso que acontece nos filmes mais recentes, né? É porque aí aquela franquia de ação com carros ou de carros, ela acabou virando uma franquia de super-heróis. Ela já não tinha mais aquela essência lá do começo. Se transformou em outra coisa, era a galera indo pro espaço, já não existiam mais regras, a gravidade já não existe, a física também não. E isso fez com
que muitos fãs perdessem a paixão que eles tinham por esses filmes, entendeu? Só que é aquilo, na época, filme de herói estava fazendo muito sucesso. Lá no começo de Velozes e Furiosos não era assim. Então, eles tentaram se adaptar. Eles tentaram, na verdade, deixar de ser o que eles eram, e foi exatamente o que aconteceu, né? Eles se tornaram filmes de heróis com os quais as pessoas acabam não se importando mais. E assim acontece com muitas pessoas que em certo momento elas são tentadas a abandonar a sua essência, porque parece que vai fazer mais sentido financeiramente, talvez estar num relacionamento. O cenário parece ser positivo para essa mudança da essência. Abandona, meu irmão, que vai fazer muito mais sentido. Mas eu não sei se isso é uma boa ideia não, tá? E isso não acontece só no cinema, né? Mas também na vida real. É mesmo, é? Imagine que você é, por exemplo, um bancário de sucesso, já tá com uma carreira definida, construída, o seu caminho ele tá todo trilhado e ele vai ser sempre para cima. Só que em algum momento você pensa assim, puxa, mas não era isso que eu queria estar fazendo. O que eu queria, na verdade, era estar cozinhando. E aí, de repente, você abre mão desse caminho que já tá pronto para virar chefe de cozinha. E foi exatamente o que aconteceu com o chefe Luiz Felipe Souza, que mirou na sua essência, abandonou aquele negócio, estava 100% certo, e ele focou naquilo que ele queria de verdade, e deu certo, né? Poderia ter dado tudo errado, mas ele conseguiu virar um chefe de sucesso. O restaurante dele tem 2 estrelas Michelin. Toma! Eu não sei muito bem o que significa um estrelas Michelin, mas deve ser massa, né? É tipo ganhar um Oscar se fosse um filme? Exatamente isso. Ah, agora eu entendi! E tem outros casos conhecidos de alguns nichos também. Um bom exemplo são os irmãos DJs Dub Dogs, que sonhavam em tocar em grandes eventos, em fazer música para os seus amigos, em ver as pessoas se divertirem ouvindo o que eles faziam, e mesmo sem ter algum músico padrinho para abrir portas e entendendo que eles teriam uma carreira um pouco mais incomum seguindo por esse caminho, não desistiram. Sem dizer que as pessoas em volta também devem ficar falando assim, pô, música, vou trabalhar com música, nada a ver isso aí, tá ligado? Um cara que ele entra nessa vida, ele tem que ter coragem, tá? Aqui tem coragem. Essas histórias, aliás, e algumas outras estão presentes no documentário Keep Your Essence, produzido pela Porsche Brasil. Histórias de brasileiros que conseguiram fazer sucesso sem abrir mão de ser o que eles realmente gostariam. Então, confere o link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado, e se puder, vai pra lá e deixa um comentário assim, vim pelo Piuí. Como que não quer nada, assim. Como que não quer nada, de boa, né? Também é a nossa essência pedir isso, né? Sim. E aliás, manter a essência é algo que é essencial pra Porsche, né? Os caras sempre estiveram aí ganhando corridas desde que o mundo é mundo, e eles seguem adaptando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas continua sendo Porsche. Inclusive, se você pegar um Porsche de 60 anos atrás e comparar o design dele com algum atual, você vai perceber que as linhas ainda se mantêm. Ele foi modernizado, mas a essência ainda tá ali. That's why he's the GOAT! The GOAT! E por falar em potência, em vigor, sabe quem também não perdeu sua essência? Quem? O canal Piuí, pô. Por quê? Porque a gente começou como 2 idiotas aqui falando de cinema, isso há quase 10 anos atrás, e a gente continuou fazendo isso. Ainda são 2 idiotas com o nosso estilo. Não, assim, ó, a gente mudou um pouquinho e tal, até tem piada do profissionalismo do canal Piuí, mas ele aconteceu. Só que o jeito que a gente gravava vídeo há 10 anos atrás, eu sinto que é exatamente como a gente grava hoje em dia. Sabe o que eu acho bizarro? É que nós somos o único canal que eu conheço que não tem um teleprompter. Não tem. A gente não tem nada passando ali, nada. É bom porque dá uma liberdade também, né? Dá uma liberdade, faz com que a gente erre várias vezes, e o erro faz parte do Piuí. Porque a nossa essência é errar também. Segundo o dicionário, essência é a parte central. Segundo o dicionário, essência é a parte central. Segundo o dicionário, Caralho, tá foda. Porém... Por quê? Porque é profissional, mas é profissional até certo ponto. É profissional para que a gente consiga entregar as coisas bem o suficiente, mas não para ficar engessado. Inclusive, a nossa essência, que era conversas de cinema como se fossem conversas de bar, ela ainda está aqui, ó, nessa mesa que nos acompanha. Essa mesa existe há 1 década e ela está aqui ainda, firme e não tão forte, mas ela tá aqui. Tá toda descolada, a gente consegue erguer o tampo. Não que eu tentei colar o melhor possível, não faz isso. Nem tão firme também. E depois disso tudo, talvez você se pergunte, tá, mas por que as pessoas perdem a essência? O que motiva elas a deixar quem elas eram e ir para outro caminho? E na verdade tem várias respostas para isso, né? Não existe uma resposta certa, mas a gente listou aqui alguns itens que na nossa opinião fazem parte disso. O primeiro deles é o sucesso meteórico, aquele que acontece muito rápido. E um bom exemplo disso a gente pode ver
ver no cinema através do diretor Neil Blomkamp, que já na estreia mundial lançou Distrito 9, um filmaço de ficção científica que foi indicado a vários Oscars e catapultou esse cidadão para o posto de grande promessa do cinema. Porra! Tudo isso? Todo mundo dizia assim, vamos ver pra onde esse cara vai. Esse aqui vai ser o cara do futuro. Imagina só essa pressão. Depois disso, depois desse sucesso meteórico, o diretor que até então fazia comerciais foi alçado por Hollywood para grandes produções e acabou virando um diretor de estúdio. Aquele cara que tem pouco a dizer diferente de tantos outros da indústria que faz o filme quase a toque de caixa. E esse é um movimento muito comum na indústria do cinema, porque estúdio nenhum vai ficar perguntando pro diretor por que ele faz filmes, o que ele quer fazer, qual é a mensagem que ele quer transmitir. A partir do momento que ele entrou no sistema, ele tem que entregar algum projeto, entendeu? E esse projeto precisa estar enquadrado em algumas regras que os produtores, por exemplo, vão entender que são necessárias para chegar nas pessoas. Então talvez seja cortar um pouco uma parte da crítica, cortar uma violência aqui, cortar isso aqui, até que o projeto vira um enlatado. Faz um filme um pouquinho mais family friendly, vai. É só assassinato o filme inteiro, dá pra levar o papai, dá pra levar a mamãe, vocês vão fazer a festa. E pra mim uma coisa bem curiosa é que no meio de tanto filme enlatado que acaba acontecendo aí, surge algumas produtoras com uma pegada diferente, tipo a A24. Vamos dar mais liberdade a quem tá criando o filme, não vamos focar tanto assim em bilheteria e vamos ver o que ele entrega, qual que é a visão artística dele. E assim vários bons filmes surgiram, mas é irônico porque assim como em tantos outros casos, a A24 depois de um certo tempo teve que começar a ajustar algumas coisas, ter que perceber tendências de mercado e talvez aquela liberdade toda do início ela já não existe mais tanto, né? Você era o escolhido! Outro motivo que acho que vale a pena a gente mencionar é a vaidade. E aqui a gente precisa falar, obviamente a gente não tem como afirmar isso, mas a gente pode trazer como aquele que na nossa opinião é um ótimo exemplo, que é o diretor Zack Snyder, que começou a carreira dele com ótimos filmes como Madrugada dos Mortos, o remake, fez também 300, que é um bom filme muito icônico e que sempre se caracterizou por ter alguns maneirismos, por ter um estilo estético, por ter um estilo de cena, até uma questão visual com relação a corpos, a personagens, só que com o passar do tempo, esse cidadão começou a exagerar cada vez mais nesses maneirismos, entendeu? E as pessoas começaram a falar, ô Zack Snyder, talvez tá se passando um pouco, não quer pisar no freio não quer dar uma revisada na tua obra, mas ao mesmo tempo que essas pessoas falavam essas coisas, tinha mais uma outra gama de pessoas que adoravam o trabalho dele, que elogiavam a visão artística dele e que começaram a alçar ele ao posto de visionário. Irmão, visionário é meu pau recebendo um salário. Assim o Zack Snyder ascendeu e a popularidade dele também. Diferente do Neil Blomkamp, ele não era esse cara que todo mundo dizia assim, puxa, esse aqui vai trazer obras-primas. Mas ele era um cara muito popular e que tinha potencial de fazer grandes blockbusters, fazer filmes bons que a galera gostasse, que gerasse muita grana, e ele foi ficando cada vez mais empolgado com isso, até que chegou no ponto dele começar a escrever os próprios roteiros. E aí deu no que deu, né? Os últimos filmes que são escritos, produzidos e dirigidos por Zack Snyder são os piores da carreira dele. Tudo errado. Roteiro ruim, a estética que era o forte dele também já não existe mais, porque ele colecionava lentes que ele gostava, antigas, ele tentava colocar isso nos filmes dele, ficava tudo borrado, tu não conseguia ver nada, um caos. O resultado é que esse diretor, que tinha um contrato invejável com a Netflix, que previa anos e anos de parceria, começou a ser podado, até que as ideias dele simplesmente deixaram de existir. Tudo que iam virar franquias da Netflix foram cortadas pela raiz. Você está demitido. E esse caso do Zack Snyder, como a gente falou antes, é claramente a vaidade dele falando mais alto, né? Pelo menos pra gente, a leitura que a gente faz, porque ele ama demais o próprio trabalho, ama demais o que ele cria e meio que não é aberto a críticas terceiras que iriam incomodá-lo. Mas também tem um caso de pessoas que se moldam financeiramente, porque percebem que talvez se fizer o que o estúdio tá falando, vai dar muito certo. Olá, eu gosto de dinheiro. E aí a gente precisa trazer aqui o caso da trilogia O Hobbit, porque nós sabemos que a trilogia O Senhor dos Anéis foi um grande sucesso, alguns dos meus filmes favoritos estão nessa trilogia, então deu muito certo, tinha muito material, entendeu, para ser trabalhado. Peter Jackson fez um trabalho excelente de
curadoria, de decupagem, de cortar partes dos livros e tudo mais, fez uma obra-prima. E aí chamaram ele para fazer a trilogia O Hobbit, que não deveria ser uma trilogia, deveria ser apenas um filme, mas que se eles pegassem aquele pequeno livro e transformassem em 3 filmes, eles fariam muita grana. E de fato fizeram. Os 3 filmes renderam bilheterias muito grandes, mas infelizmente criaram um projeto que é todo capenga e que não chega nem perto de ter a qualidade que a trilogia O Senhor dos Anéis tem. E por isso, Peter Jackson, que era considerado um gênio até então, passou a ser uma pessoa não muito confiável em seus projetos, né? Tu não pode mais ter a certeza de que ele vai entregar um ouro. Porque talvez ele esteja querendo embolsar o ouro, né? E ficar complicado, porque ele entre entregar e... Tu tá falando que ele é ladrão? Não, tô falando que ele quer fazer render mais. Eu tô falando que ele quer fazer render mais dinheiro. Esse é o Percy Jackson, o ladrão de raios. Entendi, desculpa. Vou rir de ti. E é por isso que filmes de grandes franquias como Velozes e Furiosos, Saga e MCU acabam caindo nessa esteira do genérico, entendeu? Porque o estúdio, ele quer jogar seguro, ele quer pegar aquilo que já deu certo, fazer de novo, só um pouquinho diferente, pra também ninguém ficar acusando que é uma cópia, né? Mas não tem aquela liberdade criativa, artística de falar algo novo, eles querem jogar seguro. E assim, mercadologicamente falando, dá pra entender, né? É triste, mas dá pra entender. E isso acontece até mesmo com os grandes gênios da história. Então a gente vai ter Francis Ford Coppola, Robert Zemeckis, a gente pode citar John Carpenter, diretores de filmes como De Volta para o Futuro, Poderoso Chefão, O Enigma de Outro Mundo, que ao longo da carreira acabaram ou se deslumbrando com algum tipo de projeto ou entendendo que precisavam fazer mais coisas. No caso do Robert Zemeckis, ficou fascinado pela tecnologia, começou a fazer um monte de filme que caía no Vale da Estranheza e aquela habilidade mágica de contar histórias tão encantadoras, ela foi se perdendo, ela virou um monte de tecnologia na nossa cara. James Cameron. Porque esse aí faz dinheiro, tá? O James Cameron faz dinheiro, não tem como falar que é um fracasso financeiro, não é isso. Mas cara, o que tu espera do James Cameron? O que tu quer desse homem? Tu quer um monte de bicho azul num planeta cheio de mato? É isso que tu quer? Ele se apaixonou, cara, ele se apaixonou. Ele desenvolveu a tecnologia, ele foi pro fundo do mar. Que dó, que dó, que dó. É uma pena, uma pena, mas eu acho que nesse caso ele ainda faz as coisas que ele sempre quis fazer, entendeu? Mas é uma pena, o resultado final é triste. Eu acho que ele nem entra nesse caso, porque eu acho que ele manteve a essência dele. Mas assim, essa essência podia ser um pouco diferente. Muda um pouco. Outra vez? E pra fechar, a gente entende que essa questão de essência não tem muito a ver com talento, porque de várias pessoas que a gente citou aqui, é difícil encontrar alguém que não tenha talento. Todos eles têm talento. Só que a parada da essência é algo mais forte, é diferente de só saber fazer alguma coisa bem feita. É algo mais profundo, né? Mais sensível e que pode ir se perdendo ao longo do tempo por vários motivos, entendeu? Pode ser que um dia isso aqui perca a essência. Não fala isso. Não vou falar porque é mentira, só que faz parte da nossa essência falar que a gente pode perder a essência um dia, mas a gente sabe que não vai, porque quando a gente liga a câmera, as coisas meio que continuam iguais e por trás das câmeras, elas mudaram pero não mútil. Elas apenas evoluíram. Mas continua não tendo ninguém atrás da câmera, né? E caso você queira conferir outras histórias ou simplesmente conversar mais sobre essência, o link para você conferir o curta Keep Your Essence da Porsche está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Lembrando que faz parte da sua essência clicar no link e deixar aquele comentário dizendo que você chegou lá pelo Piuí. Porque a nossa essência é ser mendigo, como a gente falou antes, né? Então é isso, pessoal. Como a gente disse, o vídeo tá na descrição. Comenta lá para dar uma força pros mendigos aqui. Deixa um like no vídeo e comenta outros casos de atores, diretores que acabaram perdendo a essência no meio do caminho. M. Night Shyamalan! Que isso? Se bem que esse aí não perdeu a essência, né? Porque ele continua tentando fazer plot twist. Eu gosto dele, eu gosto desse cara. Eu gosto, pra ele mim, erra. manteve a essência Sim, dele. porque ele não tá no vídeo aqui citado. Isso aí, por isso que ele não tá aqui, tá? Ó, confere os links aqui e a gente se vê na próxima, cheios de essência.